Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a questão do Brasil imperial. Nós vimos aqui quando Dom João VI chegou aqui, no Brasil, o Brasil deixou de ser colônia. Lembrando que de 1500 a 1822 o Brasil foi colônia de Portugal. De 1822 até 1889 o Brasil foi império, monarquia, então tivemos Dom Pedro I, Dom Pedro II. E depois de 1889 o Brasil passa a ser república, que é o regime que a gente vive hoje aí, como presidente eleito ou não, a gente tem essa parte da república. No período colonial nós já vimos nas aulas anteriores, esse é o período imperial, quando o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser império, governado por imperadores. No vídeo, para a gente entender melhor. Então, de 1822, quando o Brasil ficou independente, Dom João VI saiu do país, Então, até aqui o Brasil era colônia de Portugal, desde 1500. Então, o Brasil foi independente de Portugal. Nesse primeiro período, até 1831, o Brasil é governado por Dom Pedro I, primeiro reinado, Depois a gente chama de Dom Pedro I. E de 1831 a 1840, período regencial, Então, o período que Dom Pedro sai do poder aqui, aí período que não tem, é governado por brasileiros, e depois de 1840 a 1839, o segundo reinado por Dom Pedro II. Então, o primeiro reinado aqui, Dom Pedro I governa o país. Voltando a falar com vocês, que é o seguinte fato: Dom Pedro I, quando ele fez a independência do Brasil, aquele grito, na verdade, independência do Brasil, que era uma coisa esquisita, que a gente acabou pagando para ficar independente, ele ficou 9 anos no poder no Brasil, certo? Nesse período, ele vai ter muita briga, muitas discussões com até a própria nossos deputados. Dom Pedro, ele quis fazer uma constituição onde ele tivesse o poder total, o poder absolutista. Quando o pessoal tentou fazer uma constituição limitando o poder dele, para ele não ser tão absolutista, ele rompeu, acabou com os deputados, dissolveu a Assembleia, terminou com ela e promulgou a Constituição de 1824. A nossa Constituição de 1824 é uma Constituição outorgada, seja imposta. Ele colocou as coisas que ele queria que colocasse. Então, ele já começou de uma maneira absolutista, só ele mandando. Enquanto que a Europa já estava toda ela praticamente acabando com o absolutismo, onde os reis, o rei de Portugal, por exemplo, quando voltou para lá, o Dom João VI estava aqui, voltou para lá, ele voltou com poder limitados, onde o rei reina, o parlamento que governa, o rei é uma figura simbólica, quem manda mesmo é o parlamento através do primeiro-ministro, como acontece hoje na Inglaterra. Mas Dom Pedro não aceitou isso, ele não queria ser apenas o rei, ele quis comandar e promulgou a Constituição com as seguintes características. Você tem uma Constituição aí dele aí, que ele vai outorgar com voto censitário, só podia votar os grandes proprietários de terra do sexo masculino com 25 anos, tá vendo? Censitário, todo mundo que podia votar. Padroado, a igreja subordinado ao Estado, tá? 4 poderes, você tinha o executivo, o legislativo, o judiciário, que é o negócio. O executivo executa as leis, o legislativo faz as leis, o judiciário julga as leis, e criou poder moderador. Então ele executava as ordens, ele fazia as leis, ele julgava as leis, tá? O padroado, que a igreja ficava subordinada a ele, então, quer dizer, não tinha liberdade nenhuma, e pessoas acima de 25 homens que podiam votar. Uma monarquia hereditária, de pai para filho. Então, ele outorgou, ela impôs a Constituição de maneira ditatorial no dia 25 de 3 de 1824. O Brasil era assim, a bandeira do Brasil torna-se esta, era a bandeira de Brasil, passa a ser essa bandeira, o verde em homenagem à família de Bragança de Orlando, aqui é de Carlota Joaquina, a coroa imperial e o fumo e o café, que são nossos principais símbolos. O Brasil era dessa forma aqui, já pratica quase igual aqui, faltando o Amazonas se chamava Grão-Pará, o Mato Grosso junto, faltava um espaço de Santa Catarina, tá vendo? Minas Gerais com Goiás, diferente aqui também um pouco, e a gente tinha um outro país chamado Cisplatina, tá vendo? O Brasil não ia até o Rio Grande do Sul, ia até Cisplatina, que é o Uruguai. Pois bem,
Depois de outorgar a Constituição, Dom Pedro se tornou uma pessoa muito autoritária. E a pessoa muito autoritária, ela acabou fazendo coisas muito que foram em desacordo com a população. Então ele participou, por exemplo, a Cisplatina que eu falei com vocês, que queria ficar independente depois, né, que quis ficar independente em 1824, ela luta contra o Brasil. A população até pediu para Dom Pedro não brigar isso, ele foi, lutou, e perdeu para o Uruguai. Então o Uruguai se tornou um país independente do Brasil, que o Brasil tinha invadido. Então ele fez muitas das coisas ruim para a população, entendeu? Ele ficou uma pessoa que a população não gostou mais dele, a população ficou muito impopular, porque ele fez medidas que desagradavam a população que fez ele sair do poder. Vamos colocar aqui algumas aí para vocês verem. Ele vai colocar, por exemplo, a Confederação do Equador, esses países aqui, ó, esses estados do Brasil, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, queriam fazer um país chamado Confederação do Equador, porque estava próximo à linha do Equador, tá vendo? Então eles queriam fazer um. Ele mandou matar o Frei Caneca, que era o líder disso aqui, então ele quis matar isso aqui, então a população, ele era um líder chamado religioso, a população não gostou, foi um dos motivos dele, né, dessa briga, e ele começou, o pessoal a criticar o absolutismo dele, que ele outorgou a Constituição, que ele, na verdade, ele quis ser o imperador do Brasil e de Portugal, com a morte do irmão, do pai dele, Dom João VI, a execução de Frei Caneca, que tentou fazer a Confederação do Equador, como eu falei com vocês, certo? A Guerra da Cisplatina de 1825, 1824 até 1828, que ele perdeu o Brasil para o Uruguai, tá vendo? Aqui, ó, então o Uruguai volta a ser independente. Essa Confederação do Equador aqui, que ele está tentando fazer um país, ele mandou matar o Frei Caneca, então ele ficou impopular com a população, tá vendo? Então ele perde isso aqui, ó, tá vendo a província de Cisplatina, e com isso ele vai perdendo vai ficando cada vez mais insustentável. O caso amoroso que ele tinha até com a Marquesa de Santos, né? Ele é casado com Leopoldina, tinha um caso amoroso com a Marquesa de Santos, e a assinatura do Tratado de Reconhecimento que eu falei com vocês. O Brasil teve que pagar 2 milhões de libras de uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra para se ficar independente. Em cima disso, né, ele vai fazer, por exemplo, vai tentar, para minimizar a situação, vir a Minas Gerais fazer uma visita. Foi muito mal recebido em Minas Gerais. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele volta e os portugueses tentam fazer uma festa para ele, e os brasileiros brigam com os portugueses, chamada Noite das Garrafadas, uma briga generalizada no Rio de Janeiro. Ele tentou até nomear um ministério só de brasileiros, mas também não deu certo. A situação dele ficou insustentável, ia ficar insustentável, ele renuncia e deixa o poder para o filho dele, Dom Pedro II, que é apenas 5 anos de idade. Com 5 anos de idade era muito complicado você governar um país, né? Mas então ele teve que ter um tutor, José Bonifácio, esperando que o menino fizesse quando o menino fizesse 18 anos para assumir. Então, de 5 anos até 18, o Brasil seria governado por regentes, pessoas próprias do Brasil. Primeira vez que o Brasil foi governado por brasileiros. Primeiro uma regência trina, 3 pessoas, depois uma regência, uma pessoa só comandando. Esse período, que é chamado período regencial, né, vai de 1840 até 1840 até 1831, 1840, desculpa, de 1831, quando Dom Pedro sai, até 1840. De 1831, quando Dom Pedro renuncia, dia 7 de abril de 1831, até 1840, quando Dom Pedro II assume o poder. O que acontece é o seguinte: Dom Pedro sai, deixa o filho dele aí, Dom Pedro II, né? Nesse Dom Pedro II, vai ficar aqui, ó, até voltar aqui naquele quadro aqui para a gente mostrar para vocês. Esse período aqui vai ser de 1831, quando Dom Pedro I renuncia, vai até 1840, esperando o menino fazer 18 anos para assumir o período regencial. Pois bem, de 1831 a 1840 dá 9 anos. Ele tinha
9, então 15 anos, tá vendo? Então eles deram um golpe chamado golpe da maioridade em 1840, fazendo que Dom Pedro II assumisse o poder com 15 anos de idade. Não esperaram ele fazer 18 anos, deram o golpe antes. Por que fizeram isso? Fizeram isso porque o Brasil estava acontecendo várias revoltas no país todo. Muitas províncias, que é os estados hoje, estavam para ficar independente do Brasil. Era para a gente ter um país no Nordeste, um país de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul. Era muito provável isso acontecer. Então, se isso é para acontecer, daí um problema seríssimo para o país. Então, o que eles fizeram? Eles tiveram, então, que mudar a Constituição, por isso que chama-se golpe da maioridade. Então o Brasil esperava que Dom Pedro II tivesse 18 anos para assumir, não, mudaram a Constituição e fizeram colocar que quem tivesse 15 anos de idade era considerado maior de idade. Então, como ele é considerado maior de idade com 15 anos, ele assumiu o país. Então, voltando aqui na tela, eu mostro para vocês aqui que muitos desses problemas foram ocasionados por esse fato aqui, ó. Muitos desses locais queriam ficar independentes. Na Bahia, na Cabanagem, no Pará, onde é o Amazonas e o Pará, quis formar um país, né, fizeram a revolta. Aqui no Maranhão, aqui você tem a questão da Balaiada, que queria ficar o Nordeste todo independente. Você tem aqui de Farrapos, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que também queria ficar independente do Brasil, tá certo? A Sabinada, em Salvador, também ficar independente, e aqui dos malês. Essa dos malês foi feita pelos escravos e foi um massacre que o pessoal fez juntamente com a população negra, que era a maioria em Salvador. Todos esses locais que eu falei com vocês, muitos deles, como Cabanagem, como Balaiada, foi feito pela população humilde da cidade. Balaiada porque os caras vendiam balaios, por exemplo, Manuel Balaio, líder, Cabanagem porque morava em cabanas, certo? São movimentos liderados por uma população mais humilde, que todos eles foram com muita violência massacrados. Então, quando eles colocaram Dom Pedro, deram o golpe da maioridade, colocando Dom Pedro com 15 anos, Dom Pedro II, para governar o país, de uma forma ou de outra, acabaram com muito isso, acabaram com muitas dessas revoltas. A que ficou mesmo há muito mais tempo foi a revolta dos farrapos, a farroupilha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que realmente durante 10 anos ficaram independentes do Brasil. Tiveram que negociar com eles, depois de muita guerra, negociar para que voltasse a pertencer ao Brasil. Então, nesse período, o Brasil quase não tem isso, esse tamanho que o Brasil é hoje. Nós íamos ter um país aqui, ó, você está do Maranhão, a Bahia, um outro aqui você teria Mato Grosso com o Pará, e um outro país que você teria aqui de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, seria um outro, ou de Minas Gerais até São Paulo e aqui um outro também. Vocês têm que ver que a situação é essa complicada. Devido a isso, por isso eles fizeram o chamado golpe da maioridade. O menino tinha 15 anos de idade, não podia assumir, mas ele estava preparado, porque desde 5 anos, quando ele foi deixado no Brasil, o pai dele e a mãe dele foram embora do Brasil. Como eles foram embora, deixaram ele aqui, ele foi preparado para ser o imperador do Brasil, próximo imperador do Brasil. Então, com 15 anos, já achava que estava na situação para evitar essas revoltas todas, der esse golpe de maioridade e ele assume o poder, acabando com o período regencial. Então, de 1822 até 1831, Dom Pedro, durante 9 anos, Dom Pedro I governou o país. Como ele abdicou do trono, ele renunciou, devido a tantas coisas erradas que ele fez, ele teve que renunciar. Quando ele renuncia, ele deixa o trono para quem? Para o filho dele, porque é de pai para filho. Só que o Dom Pedro II tinha o quê? 5 anos de idade. Dava para assumir? Não dava. Só que nesse período de 1831 a 1840, esses próximos 9 anos, foi um período de muita revolta no país. Muitas províncias, muitos estados desejavam que o Brasil se tornasse, desmembrasse. Várias regiões queriam ficar independente do Brasil, o norte, o nordeste. Então, para evitar isso, para acabar com isso, para ter um comando, eles anteciparam a maioridade de Dom Pedro II, de 18 anos para 15 anos. Com 15 anos,
Dom Pedro II passa a ter condições, né, segundo a nova Constituição, de ser o próximo imperador do Brasil, começando aí o chamado, então, segundo reinado, que vai durar 49 anos, que Dom Pedro II vai ficar no poder. Ok? Até mais, um abraço.